Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional no caos, em momentos complicados. É possível ter equilíbrio emocional no caos? Aproveita e pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para aquela pessoa que é totalmente maluca, descontrolada emocionalmente. Mas manda para aquela pessoa também que é plácida e que ao mesmo tempo é completamente fechada. A gente acha que equilíbrio emocional é só quando a gente explode, é só quando a gente ferve o sangue. Desequilíbrio emocional é só quando eu perco a razão, quando eu dou tapa na orelha. Desequilíbrio emocional é quando eu fico ruminando demais. O que é desequilíbrio emocional para você? Coloca aqui para mim. Deixe-me ver se a gente está falando a mesma língua. E ao mesmo tempo que você coloca isso, não é possível. Roberta, você fala que multitarefa não é possível, então me deixe fazer uma coisa por vez. Isso, me coloca aqui o que é desequilíbrio emocional. Na verdade, se você tiver coragem, coloca aqui quando você se sente desequilibrado emocionalmente. Tá, vamos fazer assim, ó. Coloca aqui o momento no qual você percebe que você gostaria de mais equilíbrio emocional. Qual é esse momento? Qual é esse momento? Não está no controle das minhas emoções. Boa, Cris. Quem mais acha que não está no controle das suas emoções é desequilíbrio emocional? Fala pra mim. Quando confio em alguém, depois percebo que fui enganada. Ao tomar decisões, desequilíbrio emocional ao tomar decisões. Quando me sinto ameaçado, Rafael, muito bem. Quando me sinto ameaçado significa quando me sinto inseguro, quando eu vejo que eu não estou no controle, quando eu vejo que eu não tenho o que fazer ali, que é maior do que eu. É isso ou não? É isso ou não? É assim, o desequilíbrio emocional acontece porque você determinadamente, intencionalmente fala, agora eu vou surtar. Ou agora eu vou gelar. Quando percebo que não consigo prever os resultados. Muito bem, Cris, isso aqui é a coisa mais estressante para o humano. Não saber o que vai acontecer quando você não consegue ter previsibilidade. Previsibilidade faz com que a nossa cabeça exploda, os nossos medos apareçam todos. Diante da pressão, da necessidade da mudança imediata. Jussara, essa situação é uma situação de muita pressão mesmo. Mas a pressão não começa agora, né? Essa mudança imediata, se ela é imediata, ela precisava ser uma mudança não imediata em algum momento, né? Sabe? Né? Fala, Yolanda, muito bem, vamos aí, né? Ao tomar decisões, quando confia em alguém, muito bem. Desequilíbrio emocional acontece do nada? Vocês mesmos estão falando. Rebeca diz que quando ela está do lado da mãe dela, ela fica desequilibrada emocionalmente. Vocês estão dizendo que ao tomar decisões a coisa fica difícil, vocês ficam desequilibrados emocionalmente. A minha camisa não quer manter o botão fechado. Vocês estão me dizendo que quando vocês não conseguem prever o resultado e que isso traz um desequilíbrio emocional. Então, peraí, nunca é do nada. Exatamente, Raquel, nunca é do nada. Então, peraí, se o desequilíbrio emocional nunca é do nada, e se existem situações que eu sei que me desequilibram, faz com que eu tenha desequilíbrio se eu já sei o que vai acontecer? Quando tenho ciúmes, olha aí, Cris. Essa aí é a pior de todas. Essa é a pior de todas, é quando a gente perde a cabeça. Quando você tem ciúme, o negócio complica, não é verdade? Mas o ciúme é um sinal, de novo, de uma certa insegurança. E a gente vai voltar para a insegurança, Roberta? Preciso conhecer os gatilhos, exatamente, Raquel. Precisa mapear os gatilhos. E como é que a gente mapeia os gatilhos?
É isso que eu vou te falar aqui. Tem 4 passos para você mapear os gatilhos. 4 passos para você mapear os gatilhos. Eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer de falar para vocês os 4 passos para o equilíbrio emocional no caos. Então, equilíbrio emocional é quando eu... Por acaso, o equilíbrio emocional para vocês parece algo do tipo, se tiver um apagão aqui, como teve na Europa, eu vou ficar de boa, eu não vou me estressar nem um pouco. Pois é, Rebeca, é exatamente isso. Parece que a minha emoção toma conta de mim e eu não tenho uma resposta diferente. E eu tenho uma resposta diferente daquilo que eu queria. E depois eu me arrependo. É exatamente isso. Por quê? Porque a sua reação é mais rápida do que a sua resposta. Qual a diferença? Romana, eu estava pensando em você hoje mesmo. Eu falei, a Romana sumiu, aquela danada, tá dando plantão demais. Bem-vinda, né? Então, vamos lá. Existem, então, peraí. O que é reação e o que é resposta, Roberta? Se quando eu tenho um desequilíbrio emocional, parece que a minha emoção tomou conta de mim e eu tenho uma resposta diferente daquilo que eu queria, então eu sei aquilo que eu queria. Por que eu não consigo colocar em ação aquilo que eu queria? Porque você é um lento gafanhoto. Porque você é muito lento, gafanhoto. Você precisa treinar a sua rapidez sem deixar a sua... para que você não deixe a sua emoção tomar conta de você. Opa, boa! Romana, querida, vamos lá. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Aproveita e pega esse aviãozinho e manda para a pessoa que precisa de equilíbrio emocional. A pessoa que esquece de si mesma. A pessoa que surta com qualquer pingo d'água. A pessoa que se embota e fica deitada lá na cama, reclamando da vida. Que também é desequilíbrio emocional. O workaholic! Manda pro workaholic! O workaholic também é um desequilíbrio emocional, será? E para aquele cara que está empreendendo feito louco e trabalha feito louco, nunca procrastina, manda para ele também, porque às vezes isso também é desequilíbrio emocional. Então, o que é equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é a sua capacidade de se manter equilibrado diante das suas emoções. Tá, isso eu já sabia, eu sei português, Roberta. O que significa equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional, você entende, muita gente entende equilíbrio emocional como algo que é a estabilidade emocional. E estabilidade emocional significa o seguinte, significa eu tenho aqui um estado que eu não perco de jeito nenhum. Pode cair o teto, pode ser apagão na Europa, pode ser o capeta me encontrando, pode ser o demônio me mandando flores, pode ser o meu ex dizendo que se arrepende de ter se separado, pode ser, sei lá, o que você quiser. Nada disso vai me tirar do meu centro, vai me tirar da minha estabilidade. E você acha que estabilidade é isso, é você se manter completamente estável. E aqui é que está o problema, porque se a gente for ao dicionário buscar a palavra estabilidade, ela não significa unicamente aquilo que você acha que fica estático. Estabilidade não é a característica daquilo que fica estático. Estabilidade significa manter uma média no que tange o seu emocional. Ah, mas
estabilidade financeira é quando eu consigo pagar as minhas contas, certo? Estabilidade emocional é quando eu consigo pagar as minhas contas emocionais. E esse é o problema, você não tem cash emocional, seu cash emocional é baixo. Seu cash emocional é... Se tivesse uma conta, seria negativa. Por quê? Justamente porque ninguém tem. Não é uma questão que é sua. Não é uma questão pessoal. É uma questão de geração. É uma questão do nosso momento. Não, todo mundo é desequilibrado emocionalmente? Nem a pau. Não sei se você assiste. Eu não assisto TV, né? Não tem TV na minha casa, não tenho... Hoje em dia ninguém tem TV, porque você só tem TV para passar streaming, né? Mas eu não fico buscando notícias. Eu tenho notícias pelas redes, né? Mas tem gente que caça notícia ruim e só vê coisa ruim. E eu tô cansada de falar para vocês aqui, cansada no sentido de que eu vou me repetir sim de falar para vocês aqui, que o ambiente, ele é absolutamente determinador do seu comportamento, da sua qualidade de pensamento. Ah, mas então, Roberto, eu só posso estar na igreja e com os meus amigos que são tediosos, porque eles só leem, não bebem, não fazem nada tão gostoso, engraçado como, sei lá eu o quê? Não, mas você precisa aprender a buscar ambientes que possam te desenvolver, que possam trazer equilíbrio emocional para você. Porque equilíbrio emocional só é uma escolha para quem já tem perninha para andar no equilíbrio emocional. Se você é um frango, como dizem por aí, fica em casa levantando peso, não vem para a corrida da maratona, que não vai rolar. Porque você precisa ter perna para poder ter equilíbrio emocional. A gente assume que só porque somos adultos, temos equilíbrio emocional. Como se ser adulto fosse suficiente para isso. Não. Ser adulto só significa que você chegou ao topo do seu desenvolvimento físico. Ser adulto significa que agora você pode pagar boleto. Você pode assistir aquilo que você não podia assistir antes, teoricamente, porque hoje todo mundo assiste qualquer coisa, né, gente? Vamos brincar com isso. Ser adulto significa que você tem responsabilidades, mas não é com o mundo a sua responsabilidade. Talvez é aí que a gente se perca, porque a maior responsabilidade de um adulto é tomar conta de si mesmo, e única e exclusivamente de si mesmo. Não, Roberta, você não tem uma mãe que está doente, você não tem um filho autista, você não tem boletos enormes para pagar, você não tem um ex-marido que te... Você não tem uns... sei lá. Você tem uma condição diferente na minha, porque no meu caso não é bem assim. Deixa eu te contar. Todas as coisas na nossa vida se resumem a 3 pontos. Literalmente. Ou você... Vou começar com 2. Ou você está confortável na situação, ou você está desconfortável na situação. Daniel, esse é o problema, justamente, porque aos 30, aos 17, você achava que aos 30 você ia estar super maduro, entendendo tudo, que aquele bullying que te fazem naquele grupo de moleques que querem ver qual é o maior que o outro, que vão te bulinar porque você, isso, aquilo, não pegou, não sei quem, não sei o que lá, você acha que você tem que estar maduro emocionalmente e que isso não pode mais te pegar. E que você repete, inclusive, esse comportamento. Eu estou pegando você como um exemplo, tá, Daniel? Pelo amor de Deus, eu não sei o seu comportamento, eu não estou te julgando, eu não... Esses são as notinhas aqui embaixo, tá bom? Eu só estou pegando o que você falou para extrapolar. Não estou falando de você e de ninguém exatamente. Estou falando das coisas que acontecem na nossa vida.
E que eu sei que acontecem, porque eu tenho 30 anos de experiência, gente. 33, eu parei nos 30. 33, 32 anos de experiência. Lidando com pessoas. E pessoas não nos seus melhores momentos. Maturidade é ser realista. A maturidade é ser realista, sem a mínima dúvida. A maturidade é você poder olhar para a realidade e não tentar fazer com que ela seja diferente. E não é que você tente fazer com que ela seja diferente deliberadamente. Isso acontece por uma proteção, justamente porque a gente tem unicamente três reações na nossa vida. E a primeira reação é: ou eu estou confortável na situação que está acontecendo, ou eu estou desconfortável, ou eu estou neutro. Tanto faz como tanto fez. O tanto faz como tanto fez é tão perigoso quanto o estou me sentindo desconfortável. Porque é nessa zona que a gente se perde muitas vezes. Muito bem. E o que isso tem a ver, Roberto, com equilíbrio emocional? Porque você precisa começar a perceber momentos e situações nas quais você se sente desconfortável e momentos e situações nas quais você se sente confortável. Ah, mas a vida vai passar a ser igual essa geração última aí, é só com conforto? Geração Z é só conforto. Se eu não estiver confortável, eu não faço. E o desconforto faz parte da minha existência. Essa é a geração Z. Só que o desconforto faz parte da nossa existência de verdade. Porque você acha que é gostoso nascer? Fala pra mim. Romana, você que é pediatra, que já pegou um monte de criancinha, não é gostoso nascer? Não é, gente. É bem desconfortável. Confortável é ficar lá na barriga da mãe. Isso é confortável. Entre aspas, porque dependendo se a sua mãe tiver desconforto também, você também sente. Mas não é gostoso nascer. Então, assim, o desconforto faz parte. Se o desconforto não existisse, eu não saberia que você está com vontade de fazer xixi, que você está com vontade de fazer cocô, que você está com sede, que você está com fome. Você precisa estar desconfortável, porque o desconforto é uma informação. O problema é que você acha que o desconforto é desconforto e é informação. E essa informação significa o quê? Significa, Roberta, no momento em que eu estou desconfortável, isso não é bom para mim. Ponto final. E aí você fala, tá, então agora a gente tem que estar só confortável. Claro que não. Você pode, você não é um bebê de fralda. Você pode fazer aquilo que não é confortável para você. Por exemplo, quando você tá lá na balada e você tá tomando seu drink, e a coisa tá rolando e tem uma menina muito legal ou um cara muito bonito e que é muito gostoso e que você queria beijar aquela boca hoje. Então, você está dançando, está com vontade, começa a você beber um pouco, bebeu água também e está com vontade de ir ao banheiro. Só que neste exato momento, aquela menina que você ficou olhando a noite inteira, aquele cara que você ficou olhando a noite inteira, está se dirigindo a você. Você vai segurar o seu xixi para falar oi, para dar o seu nome, sei lá eu. E isso é um desconforto. Você está viajando no meio de uma reunião importante que você achou que iria durar somente 1 hora, mas essa reunião dura 2. Tá bom, você é médico, você está numa cirurgia ou numa consulta que você achou que fosse rápido, mas não é. Foi mais demorado daquilo que você imaginou. Você encontrou dificuldade no caminho. E você está morrendo de fome. O que você vai fazer? Sustentar o desconforto da fome. Então, meu amor, você não é de açúcar, você não vai derreter na chuva. Mas isso, em hipótese alguma, significa
que você tem que bater no seu peito e falar que venha o desconforto que eu tenho, que I will take them all. Eu vou bater no peito, matar no peito todos. Boa tarde, Esmeralda. Seja bem-vinda, querida. Uma pedra preciosa. Você é nova por aqui? Muito bem-vinda. Todo dia tem live aqui ao 12h05 e hoje eu estou falando sobre equilíbrio emocional. Muito bem-vinda, tá bom? E aí? Você vai segurar o desconforto. Por quê? Porque você não é feito de papel. Apesar de você também ter carbono. Ai, essa piadinha foi horrível. Só... Fala, Eliana. Como é que você tá entrando aí, Eliana? Chegou a luz aí em Portugal? Como é que tá aí? Né? Sabe? Então. Só que, quem é que falou aqui que precisa... Cris, quando você não consegue prever o resultado... Porque quando você segura o seu xixi, você sabe que você não vai fazer xixi na calça. Você sabe que o máximo que vai acontecer é você sair correndo ou realmente fazer xixi na calça. Ou, né? Quando você está com fome, você sabe que daqui a pouco você vai comer, não vai morrer. Mas como o desconforto emocional não é algo que você sabe lidar e você sabe o que é, porque não existe exatamente o que seja isso, que a gente pode falar concretamente sobre isso, né? Ah, que bom! Aí, Eliana, não fa... Ah, é mesmo, Eliana, eu não vi você entrar, não faltou luz? Que bom, hein? Que legal, Que bom que tá tudo bem, Eliana. Né? Então, neste momento, que você não sabe o que é que você tem que prever, você está lutando com um certo fantasma, uma gosma meio sei lá eu que te pega e que depois pega de novo e deixa você down, e você... que é literalmente uma luta interna. Né? O que acontece? Você fala, a gente vai morrer. Se o desconforto é um sinalizador, até que ponto podemos sustentá-lo? Essa pergunta é muito boa. Daniel, vamos lá. Rô. O povo resolve me chamar de Rô, é muito engraçado. É o melhor, né? Eu também chamo vocês. Oi, dona Linda, você parece demais com minha terapeuta. Opa! Klinger, vamos lá. Até que ponto devemos sustentá-lo? Vamos lá, Daniel. Eu vi outro dia um vídeo que falava assim, ó. Um garotinho perguntava para um mestre. Eles estavam na África. E ele perguntava para o mestre. Até que ponto eu posso tomar o veneno? Não, até que ponto, exatamente, eu posso sustentar o desconforto sem ele me matar? Né? Até que ponto eu tenho que sustentar? Quando é que eu sei que eu tenho que sair? Quando é que eu sei que está demais para mim? Essa é a pergunta que você está fazendo. E isso é, com todo o respeito, Daniel, e amorosidade, isso é tão absurdo como perguntar como é que eu faço para fazer xixi. Entende? Sabe? Mas eu vou te responder. Que é a mesma coisa que perguntar até quanto eu posso tomar de veneno até eu morrer? A única pessoa que sabe o quanto desconforto você pode sustentar é você. E como é que você vai saber disso? A partir do momento em que você estiver presente consigo mesmo. A partir do momento em que você estiver perceptivo, que você estiver ciente de si mesmo. E aí você perceber, cara, tá dando pau. Cara, tá difícil aqui. Tá demais. Tá overwhelming.
Tá muito. Eu preciso de um tempo. Obedece isso. Ah, mas eu precisar de um tempo não é mimimi? Esse é o problema. Porque você acha que só porque você tem 30 anos, você tem que ser emocionalmente maduro para quem? De quem você escutou isso? Aonde você percebe, em que situações você percebe que você é imaturo emocionalmente? Quando o seu coração dispara, quando você vê a menina que você se sente atraído? Você percebe que você é emocionalmente desequilibrado e imaturo em que momentos? No momento em que você recebe uma chamada que você não sabe quem é e o seu coração acelera? Ou no momento em que você tem uma conversa difícil com alguém que também está querendo negociar algo difícil para você? E vocês se encontram numa situação difícil para os dois, e aí um fala que o outro é imaturo. Porque você tem ciúme? Isso é uma imaturidade? Porque você acha que você é dependente emocional? Que você gostaria muito e se sente muito desconfortável e extremamente incomodado, como se você fosse acabar e morrer se você não vir ou falar com aquela pessoa? Tudo isso são experiências do funcionamento do seu córtex pré-frontal. Melhor, não do seu córtex pré-frontal, do seu cérebro. E o meu cérebro, o melhor desenho de cérebro que vocês vão encontrar por aí é o meu. Gente, não dá risada, não pode. Você tá entendendo, Daniel? 4 estágios da vida em escassez, básico, confortável. Esse eu não acho melhor, depois tem os ricos. Acabei de fazer um final. Ah, pois. Olha só. Nossa, Eliana, eu sinto muito. Eu que agradeço. Eliana, que porrada. Minha amiga, eu sinto muito de verdade, tá? Fala, Bruna, que bom que você chegou. Não é? Pergunta boa do menino da África, né? Tocou na ferida. Exatamente, Daniel. Percebe? Então, esse é o problema. Porque quando a gente presta atenção nisso, ó, todos vocês, para prestar atenção nisso. A gente prioriza aquilo que a gente vai fazer na vida, mesmo quando a gente não prioriza. O não priorizar é uma prioridade, caso você não saiba. Mas o que você prioriza não depende só de você, depende do seu estado emocional. E é exatamente o seu estado emocional que dita qual é a prioridade. Então, o que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Quando a gente está desconfortável, mas a gente gosta e quer estar neste lugar, porque a gente acha que a gente tem o que aprender ali, a gente acha que ali tem algo ali que me deixa confortável o suficiente para eu suportar o desconforto. A balança entre um e outro ainda é positiva para mim, mesmo que eu esteja sofrendo. Mesmo que eu queira sair. Se eu não estou conseguindo sair, é porque eu ainda não tenho maturidade para isso. Ou seja, se fosse uma fruta no pé, você ainda não está maduro para cair. Pô, mas isso aqui é o inferno. Eu entendo. Mas ele não é um inferno suficiente para fazer você sair daí. Então, a questão é, eu não quero sair daqui, presta atenção se não é isso que acontece, ó. Eu não quero sair daqui. Eu quero resolver o que está acontecendo aqui. E para resolver o que está acontecendo aqui, eu preciso me resolver. Eu preciso operar do jeito que é possível para esta relação. E é isso que você não quer ver. Porque toda relação
tem um payback. Toda relação, seja ela profissional, seja a minha aqui com vocês, tudo tem uma troca. Eu não estou aqui só porque eu quero falar com vocês e melhorar a saúde de vocês. Eu tenho a intenção de melhorar a saúde mental desse país. Então eu tenho intenção aqui. E aliás, a gente está quase em 100 mil seguidores. Estamos quase lá. Vai ter bolo, inclusive. E o fato de tocar na ferida, Daniel, presta atenção. O fato de você querer ficar aí onde você está e tentar mais um pouquinho, seja lá o emprego, a relação, o que for, e tentar mais um pouquinho, e tentar mais um pouquinho, e tentar mais um pouquinho, é que faz você querer se consertar. Porque você sabe que se você não se consertar, essa relação não tem conserto. E esse é o grande problema. E aí você quer bater no pau que está torto para este plano. Para este plano matemático mesmo. O pau está torto para esse plano matemático. Para esse ambiente, para esta relação. Mas, Roberta, não tem conversa, não tem... A gente não consegue... Temos conflitos de interesse. Muito bem, se vocês já sabem que tem conflitos de interesse, isso já é um começo. Mas a gente foge de conversas difíceis para a gente mesmo. É mais fácil eu admitir que eu sou uma pessoa que pode e que é altruísta e se coloca nos lugares nos quais não precisava e confio demais nas pessoas e sou sempre enganada. É mais fácil eu ser isso, eu ser essa pessoa, pensa se não é mais bonito ser essa pessoa, do que ser a pessoa que não tem a menor capacidade de dizer não, de colocar limites, de fazer perguntas, de desconfiar do outro. De desconfiar não no sentido de ficar, mas de falar abertamente. Cara, não sei, tá estranho isso. Ou quais são as suas intenções? Ou, mas a pessoa pode mentir, claro que ela pode mentir. Mas se você estiver com você, você vai saber disso. Mulher sempre sabe. A gente não admite, mas a gente sempre sabe. Né? E sim, Alicia... Não, é alce. As pessoas acham que descansar, dar pausa, é ficar na rede, exatamente. Né? Eliana, eu sinto muito mesmo, tá? Agora eu tenho que procurar só o que é confortável para mim? Não, o que é confortável para você também traz uma informação. E qual é essa informação? Esse conforto para você te faz bem. Vai ser para toda a vida? Não. Mas se você está cansado, né? Hoje mesmo eu estava com um mentorado meu, mentorado individual meu, e ele estava falando o seguinte, cara, eu estava cansado no final de semana e a minha namorada queria que eu fosse para a igreja, queria que a gente fosse correr no parque, eu fui correr no parque. Aí eu saí do final de semana... Não, eu estou preocupado, tudo começou assim, eu estou preocupado porque eu saí do final de semana e no final de semana eu faço outras coisas, mas eu estou muito estressado. Eu já estou assim, querendo me isolar, eu não quero falar com ninguém, eu preciso resolver muitas coisas. E como foi o seu final de semana? Meu final de semana, a semana passada o meu filho ficou doente, eu precisei cuidar dele. E aí no final de semana a minha namorada queria ir para o parque, eu fui, eu não queria ir, mas eu fui, a minha namorada queria que eu fosse para missa, eu fui, e agora eu estou preocupada porque eu estou super cansado, estou mal, estou triste, porque essa vida não tem jeito. Eu estou igual aquele cara do TikTok, sabe? Tipo, como assim? Você acabou de passar uma semana perrengue com seu filho com febre, com seu filho doente.
Aí você entra no final de semana no qual você não descansa, que a sua namorada tira da cama às 6:30 da manhã. E você não é um cara de levantar às 4. Então vamos ser um pouquinho mais gentil com você mesmo e perceber que existe um cansaço e não só aquilo que você gostaria que fosse. E esse é o grande problema que a gente tem. A gente sempre está onde a gente gostaria que fosse. E por isso que a vida é tão difícil e ruim, porque você nunca está no lugar que você gostaria de estar. Por quê? Porque somos seres dos quais a nossa dopamina reseta rapidamente. Então isso que foi hoje para você a coisa mais orgasmática do planeta, a coisa mais incrível, amanhã vai ser porra nenhuma. E por quê? Porque você é um imbecil? Não, porque a sua dopamina reseta em horas. E você vai querer buscar novidade. Então, para com essa viadagem, com todos os respeitos aos todos os veados do mundo, de achar que você é o cocô do cavalo de bandido, porque você não é nem a última bolacha do pacote, meu amor. Você é passageiro por aqui. Mas você pode sim tomar a rédea da sua vida. Sem precisar ficar explicando. Mas para isso, você precisa viver na realidade. Ser maduro não é ser o cara forte que toma decisões difíceis, que rompe a relação que precisa ser rompida, que não sofre nesse rompimento. Não é nada disso. Ter equilíbrio emocional é você saber o que está acontecendo com você na hora que está acontecendo, saber o que você precisa para você se autorregular e poder lidar com isso da melhor maneira possível. Mas não, você quer atropelar as coisas, justamente porque você não consegue prever. Lembra? E tudo isso tá. Eu falei ali atrás que quando você tem uma coisa que você consegue prever, você sustenta o desconforto. Tô com fome, tô dirigindo, o próximo posto é a 5 minutos, mas é uma porcaria de um McDonald's. Não vou comer essa porcaria, eu vou comer outra coisa que está a 30 quilômetros. Eu tomo um pouco mais de água, eu não vou desmaiar, não sou diabético, nada disso. Estou falando de pessoas, ia falar normais, mas isso é ruim também, né? Estou falando de pessoas que têm um funcionamento absolutamente sem nenhum problema, vamos falar assim. Hoje em dia está difícil a gente falar as coisas, viu? Jesus amado. Então, feito ensaboando, ensaboa mulata, ensaboa, tô ensaboando. É assim que a gente faz hoje em dia, para ver se a gente foge das coisas que pegam nos outros. E nem é por falta de respeito, gente, é por hábito. Entende? Vamos lá. Como manter a fonte de dopamina em cima? Que meleca. Então, se a gente ficar nos altos e baixos dos nossos hormônios, é isso aí que a gente vai viver a vida mesmo, né? Indo atrás daquilo que a gente nem sabe o que é. E tá tudo bem, a gente vai mudar esse comportamento? Não, porque isso faz parte. Mas eu vou saber que é assim. E o que muda quando eu sei que é assim, Roberta? Muda que você pode escolher, só isso. Se você não sabe que é assim, você vai. Se você não sabe que você pode sustentar o desconforto do seu xixi, você faz xixi na calça. Ponto. É simples assim. Com seus pensamentos, não são diferentes. Com as suas emoções, não é diferente. E como é que eu faço então, Roberta? Como é que você faz então? Vamos lá. Você faz, existe um desenho, o melhor cérebro do mundo que vocês estão sacaneando. Melhor desenho do mundo. O que faz a sua reatividade? O sistema límbico. O sistema límbico, ele é aquilo que está rapidamente olhando
o tempo inteiro para o ambiente e para você mesmo, recebendo essas informações de dentro do seu corpo e falando se a gente precisa ajustar. Lembra que não foi com vocês? Eu faço tanta coisa durante o dia que eu me confundo às vezes com as pessoas. Eu estava com um mentorado meu, estava falando do cérebro para ele e estava falando da mãozinha. Aqui, ó, tem um outro componente do cérebro que é o tronco cerebral. E o tronco cerebral ele é responsável por tudo que o seu corpo faz e você não percebe, não sente, não precisa pensar. Por exemplo, seus níveis de glicemia, seus níveis de oxigênio, o pH do seu sangue, a temperatura do seu corpo, os seus batimentos cardíacos, a sua digestão, a filtração do rim, o metabolismo do seu fígado. Você não está pensando nada disso. O seu baço está produzindo novas hemácias neste momento e você cagou para isso. Não está nem sabendo que isso existe. Está aí preocupado com o boleto que você tem que pagar. Não é mesmo? Né? O tronco cerebral que faz isso. E o tronco cerebral, ele recebe ordens do sistema límbico. Então quando o sistema límbico fala, gente, a gente está numa enrascada, seja essa enrascada, 5 motoqueiros mal encarados numa noite, sei lá, na praia de Copacabana, whatever. Nada contra os motoqueiros, mas o seu coração vai disparar? Vai. Por quê? Porque você está em perigo. E por que o seu coração vai disparar? Porque a sua amígdala viu os motoqueiros e falou, a gente vai morrer. Isso aqui é um perigo. Mas Roberta, o desequilíbrio emocional, acabar a luz na Europa inteira, nem não foi na Europa inteira, a gente acabou de saber, acabar a luz na Europa, a gente vai morrer? Depende. Eu vou te contar uma história que eu quero que você guarde. Eu estava guardando essa história para o workshop que vai acontecer no dia 3/5, agora, no sábado, às 9 horas da manhã. E se você ainda não está inscrito, tem o link da bio. No link da bio, workshop. Se você está com preguiça de ir lá no link da bio, só digita aqui para mim. Sei lá, Lídia vai falar o que precisa digitar, eu não lembro mais. Lídia, me ajuda! Né? Vai, digita aqui que eu mando no seu direct. Mas eu vou te contar essa história. Essa história é a seguinte. Fizeram um estudo seguinte. Tem uma menina que vivia numa sociedade isolada. E nessa sociedade isolada, ela apanhava do pai, do irmão. Iria apanhar do marido. Ela apanhava. E isso, para aquela comunidade, não era um sinal de agressão, assim como não era um sinal de agressão em algumas gerações anteriores que apanharam. Isso era comum. A gente ensina batendo, dando porrada. É assim que a gente desenverga o pau que está torto. E essa menina então apanhava. E para ela isso não era uma questão pessoal, isso era uma questão de cultura. Nesta cultura, os homens batem nas mulheres. Tranquilo, né? Aí, ela assistiu um dia, sei lá como, ela foi para casa de uma amiga, e essa amiga estava voltando da universidade nos Estados Unidos, e apresentou para essa outra amiga um show da ópera. E nesse show da ópera, estava uma mulher falando sobre os abusos que ela sofria quando o marido batia, ou o pai batia, e várias mulheres falando de um movimento de libertação das mulheres disso. Para aquela mulher, aquilo virou um problema naquele momento. Aí ela começou a ficar deprimida. Claro. Qual é a minha possibilidade de sair dessa cultura? Talvez nenhuma. Lá fora é diferente. Existem homens que não batem em mulheres.
Existem mulheres que podem estudar? Existem mulheres que podem fazer cirurgia? Nossa, como a minha vida é horrível. Percebeu? Então, tudo depende da sua cultura. Eu tô falando que bater em mulher é legal? Claro que não! Eu tô falando que a gente deveria, na cultura que a gente tem, se a gente apanha, a gente deveria pensar diferente? Tô, mas para pensar diferente, você precisa ser semeado diferente. Essa ideia precisa ser semeada na sua cabeça. Se você não tiver contato, para você não vai existir, percebe? Esses são os muros de Gautama Siddhartha, Buda, que vivia num castelo, um príncipe maravilhoso, não faltava fruta, não faltava mulheres, não faltava banho, não faltava rosas, não faltava porra nenhuma pro cara. Conta a história. Ele resolveu que ele ia dar uma volta. E o que ele viu para lá dos muros deixou-o tão chocado que ele falou: eu não consigo mais viver lá dentro. E esse é o problema. Uma vez que você viu, você não desvê nunca mais. E aí, isso passa a ser pequeno para você. E o que você precisa fazer? Se construir internamente para que você possa sair do seu condado e ir para lugares nos quais as mulheres não apanham dos homens. Ou juntar as mulheres que estão aí e começar a fazer um movimento de vamos parar de apanhar dos homens. A gente vai bater também, sei lá. Enquanto você não vê, não existe. E por isso, você precisa perceber, desenvolver a sua percepção. Tá legal? Como faço? Como faço? Aí eu penso, faço o xixi mandando embora as toxinas. Com toda a intenção. Exatamente, Silmar, exatamente. Workshop, o que você precisa digitar aqui, se você quer o link do workshop, você não está ainda, é o workshop que você deve digitar. Se não entorta, desentorta. Exatamente, Rafael. Cresceu com porrada na orelha você, não foi? Cresceu embaixo da chibata. Né? Mas isso também te traz muita coisa hoje. Não só traumas. Isso fez você ser a pessoa que você é hoje. E você pode mudar, e você sabe disso, e você já mudou um monte. Né, Rafa? Não é verdade, Rafa? A famosa teoria de todo conhecimento te tira do paraíso. Exatamente, Silmara. Uma vez você comeu a maçã, amiga, vai ter que experimentar a melancia, a cenoura. Vai. A importância de viajar e conhecer novas culturas. Se você pode fazer isso, vai ser muito legal. Fala, Raquel, a gente vai enviar para você, tá bom? Tem vezes que tudo que eu queria era ser burro. Seria menos doloroso. Não seria. Seria doloroso diferente, Felipe. Porque aquela menina sentia a dor física. Ela não sentia a dor emocional, porque aquilo não tinha um peso para ela. Ela não sabia que podia ser diferente. E isso não é ser burro. Isso é ser absolutamente limitado ao ambiente no qual você está inserido. Porque ninguém amanhece querendo sair do condado se só viveu no condado. Entende? Nem o Frodo queria sair do condado com todo o que... Ele era o cara mais especial do mundo, ia levar um anel super importante que ninguém mais podia levar, só ele. Né? Sabe? Então não é ser burro, é ser ignorante. Mas a ignorância tem um preço. Dói de outra maneira, exatamente, Felipe. Dói de outra maneira. Mas e a dependência que se cria nesse tipo de vida? Como faz? Exatamente, né? A dependência, ela tem a ver
com de novo, a sua insegurança. E a sua insegurança tem a ver com o ambiente no qual você está. Se você se sente inseguro, é porque você foi ensinado a ser inseguro. Você não nasceu inseguro, ninguém nasce inseguro. E nem tampouco alguém nasce com maturidade emocional. Ó, Felipe. Aí, ó, 4 anos em Londres, 3 em São Paulo, 7 em Nova York, em Natal. Boa, Felipe. Né? Você entende? Então, a questão é, como é que eu construo essa segurança? Essa segurança você precisa construir com, de novo, vou dar os 4 passos para o equilíbrio emocional. Chegou a hora, então pega a sua caneta, anota aí. Por isso, fluoxetina, 40 miligramas. Não, Felipe, não, Felipe, não, Felipe. Você pode tomar fluoxetina e, claro, tem gente que precisa de medicamento. Tem. Mas o medicamento, ele não te cura. Ele simplesmente te anestesia, faz com que você se sinta melhor. E claro que a gente precisa disso na hora que a gente está se afogando, na hora que você está com o pescoço na lama. Aí você precisa de um guindaste para te tirar. Mas se você não aprender a se equilibrar emocionalmente, é disso para pior. Você vai ficar dependente do medicamento, sem resolver o problema. E é possível resolver. Tá? Quais são os 4 passos? Perceber. Primeira coisa que você precisa fazer é perceber. Esse meu mentorado, ele me trouxe também, hoje ainda, ele me trouxe uma percepção que ele teve e que fez diferença na vida dele. Que foi, eu percebi que eu estava agitado. Eu percebi a agitação, eu não percebia a agitação antes. E eu percebi a agitação. E quando eu percebi a agitação, eu parei e fiquei com ela. Segundo passo. Não, primeiro passo. Percebi que tinha alguma coisa errada. Percebi a agitação. Identifiquei que era uma agitação. Agora eu vou identificar. Olha que legal! Festa para os 100 mil seguidores! Yeah! Você viu que foi festa espontânea, não fui eu que fiz. Segundo passo, identificação. Identificação do que é que está acontecendo. Tá, eu estou angustiado, eu estou inseguro, eu estou com medo, eu estou, sei lá, sem, não sei, né? Eu tô, que você falou? Distraído? Não, eu tô estressado, dependente, inseguro, com medo, eu tô agitado, era o que ele estava, agitado. Obrigada, Bruno, obrigada por nós somos 100 mil. Estamos juntos. Então eu estou agitado. Como é que eu faço com a agitação? Ô, Alicia, parabéns para todos nós, gente. Eu agradeço profundamente. 100 mil seguidores são vocês aqui, né? E isso faz a diferença. Muito, muito, muito obrigada, viu? Pela confiança, por seguir, por curtir. Espero de verdade poder ajudar vocês, viu? Olha aí, seguidores, ótima escolha, super parabéns. Obrigada, Eliana. Vamos lá, hein? Tô te esperando, hein, Eliana? Fala, José, você tá aqui? Olha só, que legal. Gente, ó, então vamos voltar. Estamos na identificação. Vou identificar o que está acontecendo aqui. Então, primeiro eu percebo, depois eu identifico. O que está acontecendo aqui? Eu tô agitado. Tá, e tô agitado, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui um problema para resolver, porque eu estou fazendo um contrato de serviço com uma outra empresa e que é meio assim e pode dar problema para mim. Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso me precaver. Ele, por ficar com a angústia e não querer se livrar, como ele sempre faz, que é o quê? Vou me livrar disso. Então, vou começar a falar, você não pode estar angustiado.
De novo você está angustiado, de novo você está agitado, de novo você está com estresse, mas você não tem jeito mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus, todo dia você está sentindo isso, todo dia você não quer falar com as pessoas, você quer se isolar. Isso aí é um problema seu, entende? Você não tem equilíbrio emocional, que imaturidade a sua! E ninguém precisa te falar isso, porque você mesmo está se falando. E isso faz o quê? Só piora. Por quê? E uma coisa importante, você não está pensando isso porque você quer, isso é importante, porque o que você faz é tentar parar de pensar assim. E você acha que parar de pensar assim é pensar do outro jeito, é falar para você, não, tá tudo bem, olha, presta atenção. A gente tá, presta atenção, entre aspas, né? A gente vai se livrar disso, tá tudo bem, a gente dá conta. Não tá acontecendo nada. Você tá viajando. Isso aqui não é possível. Não é possível que essa pessoa fez isso. Quantas vezes você se perguntou isso? Porque é tão absurdo o que está acontecendo que você não acredita. E aí você se duvida de você mesmo. Não, eu não estou vendo o que é que está acontecendo de verdade. Então você precisa identificar. Identificar o que está acontecendo no mundo. Não, com você. Eu estou agitado. E a agitação está pautada no quê? No tanto que eu preciso resolver aqui desse problema dessa empresa. Beleza, sentou e fez. A angústia, a agitação, passou. E esse é o ponto. Esse é o ponto. E a dependência? Porque isso aí não é dependência. E a dependência emocional nessas relações, como faz? A gente não se prepara para sair numa relação abusiva, a gente simplesmente sai. Mas a gente não sai quando a gente quer sair, porque a gente não está pronto para isso. E como é que eu me apronto? Se apronta se falando a realidade. Se apronta vendo a realidade, vendo quais são as suas capacidades e condições de sair disso. Por exemplo, existe... Boa, Marilda, chegou. Eu já apresentei meu desenho hoje, tá, Marilda? Ai, a gente vai brincando, né? Então, reconhecendo os seus limites hoje. Porque é só reconhecendo os seus limites hoje que você vai ser capaz de sair deles. E como é que a gente sai dos limites? Como é que a gente reconhece limite? Não é desse jeito que você acha que é. Eu sou um idiota mesmo, eu sou um burro, eu sou o cocô do cavalo de bandido, eu não consigo prestar atenção, eu não tenho equilíbrio emocional, eu estou fazendo isso de novo. Não, essa é a realidade? É. Mas essa realidade acontece e os seus pensamentos não nascem do nada. Os pensamentos que você tem são instigados pelo seu sistema de ameaça, pelo seu sistema límbico. Tudo é sistema límbico. No final das contas, sim. Tudo tem a ver da relação entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. A sua capacidade de gerenciar as suas emoções. E a sua capacidade de gerenciar as emoções não vem do seu bíceps e nem tampouco do seu quadríceps. E nem tampouco do seu coração, e muito menos da sua capacidade de sublimar. Vem da sua capacidade de manter-se no lugar, que é o terceiro passo, de esperar. E é aqui que você se ferra muitas vezes. A maioria das pessoas não percebe, então já cai no primeiro passo, que é perceber. Segundo é identificar. Terceiro é esperar, aguardar. Por quê? Justamente porque se você está em um momento de angústia, de estresse, de desequilíbrio, você não está pensando direito, ponto. Então, este momento é o momento de você falar, não tomo decisão nenhuma. Você vai querer tomar. E essa é a questão. Lembra que eu falei no começo da live sobre reação e resposta? A reação você vai sentir. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, a gente vai brincar daquela brincadeira super legal agora, que eu dou um tapa na sua orelha e você depois dá um tapa na minha. Então eu vou te dar um tapa na orelha. Pau! Sabe o que você quer?
quando você pensa em equilíbrio emocional? Não sentir a dor. E você sabe o que é equilíbrio emocional? É você não deixar o seu pescoço cair. Você não vai deixar o seu pescoço cair porque eu não tenho essa força, tá certo? Mas é isso. Entendeu? Então, a hora que você espera, a resposta passa. E a resposta é qual? Tem uma dor. E tem uma dor, eu vou fazer o quê? Dar um tapão na cara da Roberta também. E você vai, mas eu preciso me posicionar nesta brincadeira. Entende? Então, quando você espera, a reação acontece. Você vai ver a reação acontecendo. E essa reação é você ficar puto. Essa reação é você se sentir o cocô do cavalo do bandido, porque, de novo, na sua dependência emocional, você não deu conta de ficar sozinho. Mas hoje você ficou 10 minutos, amanhã você fica 20, depois de amanhã você fica 1 hora. E o seu foco não é ficar sozinho. O seu foco é cuidar de você, é um pouco diferente. Porque quando você está em dependência emocional, o que você pensa é que você vai ficar sem o outro. Mas esse ficar sem o outro tem a ver de ficar sem você mesmo, porque você já se perdeu tanto nessa relação, você já nem sabe quem você é, porque você não sabe nem o que você quer. Então você precisa do outro para validar para você as suas próprias emoções e vontades e desejos. Exatamente, Marilda. Não é não sentir. É não reagir. E quando você não reage, adivinha? O seu cérebro pode montar uma resposta nova. Abraço para você!